Por que estamos em greve? Há posições diferentes com relação à participação de alunos na greve. Não vou entrar nesse momento nessa discussão, mas o direito à informação, ninguém defende que o aluno deva ser colocado fora da possibilidade de receber informações, muito pelo contrário. Eles têm que ser informados e muito bem informados. Os pais têm que ser informados e muito bem informados. Certo? Então, por isso que nos primeiros dias de greve, às vezes parece que está havendo muita aula, mas não são aulas, certo? Então, hoje o que eu posso dizer, algumas áreas, nós temos, no caso dos docentes, basicamente 90% a 100%. Algumas áreas, paralisação parcial. E tem áreas que eu, sinceramente, conheço um ou dois que já me disseram que vão paralisar, mas que agora, a minha área, a maioria não para, pelo menos nesse primeiro momento. Isso não é normal, isso acontece em toda a greve. Aqui em São Paulo, nas greves que nós tivemos maior resultado numérico, a paralisação de aulas ficou em torno de 70%. Quando houve essa paralisação de 70%, o diretor à época achou melhor que se congelasse o calendário. Certo? Porque os alunos estavam vindo para ter aproximadamente 1/3 das aulas. Muitos alunos tinham problema com o transporte, certo? Sabiam que depois iam ter que voltar para repor, então o diretor, à época, congelou o calendário. E isso com 70%. São índices. Então, você vai ver em outros lugares, você consegue 100% de paralisação. São Paulo não é capital, tá? Não costuma ter esses índices. Eu calculo, andando pelos corretores, cheguei aqui na segunda-feira, voltei do exterior, tinha avisado, andando pelos corretores na segunda-feira e na terça-feira, eu calculo a paralisação de docentes, pelo menos hoje, certo? Com certeza em 40%. Não posso chutar mais de 40%. Entre 40%, 50%, 60% eu não posso dizer, mas pelo menos 40%. Certo? Algumas áreas, inclusive, com paralisação, decisão de paralisação integral. Administrativos. Um trabalho especial está sendo feito com os administrativos em São Paulo, certo? Na capital, para quebrar uma ideia histórica de que administrativo não pode entrar em greve porque tem condições diferenciadas. Certo? Eu fico com muita satisfação hoje de dizer para vocês que uma unidade nova, certo? Mas graças ao trabalho de uma diretora que eu tenho que reconhecer aqui a extrema competência dela, a diretora do sindicato, a Renata, em Salto, basicamente, a unidade inteira está parada, docentes e administrativos, certo? Com uma forma especial para os administrativos pararem, garantindo as operações essenciais que a escola necessita e que a própria lei, determina que seja feita. Isso que eu sempre chamei de greve racional, certo? A escola não deve ser prejudicada como instituição pela greve, certo? Porque os nossos objetivos são, muito pelo contrário, a melhoria da educação através da melhoria das condições dos que trabalham com a educação. Então nós temos uma paralisação muito ampla em Salto. A notícia que me chega de Caraguatatuba é que existe uma paralisação, e o professor Morgan disse que a paralisação é ampla, tá? É ampla também. Outras unidades estão com reuniões marcadas para esta semana, só que, já devo avisar, é muito complicado para a unidade que não haja um diretor do sindicato que haja uma paralisação. A maioria das pessoas nas unidades novas, elas estão em estágio probatório, estão inclusive em menos de metade do estágio probatório cumprido. Então é muito complicado, numa situação dessa, querer ter uma unidade, por exemplo, a presidente e Tasso, certo? Isso acontece no Brasil inteiro. Eu estive conversando com companheiros em Assunção de outros institutos. Eles estavam muito preocupados, porque nas unidades dele, por exemplo, Espírito Santo, Minas Gerais, em IFES de Minas Gerais, porque em Minas Gerais nós temos mais de um IFE, muito preocupados com o fato de ter 7 ou 8 unidades para administrar. Eu falei, 7 ou 8? Nós temos 28. Certo? Quer dizer, a situação de São Paulo ainda é maior. O que a gente pretende fazer, a partir de uma experiência positiva em algumas unidades, e principalmente nas unidades mais antigas, São Paulo, Cubatão, certo?
sertãozinho, que eles trabalhar bem com o sertãozinho, é ir para essas unidades, conseguir apoio, conseguir formas com que essas pessoas, mesmo em estágio probatório, né, possam vir ajudar a paralisação. Né? Já posso dizer para vocês que nacionalmente, e quanto a isso, eu admiro que muita estatística incorretamente utilizada, somente as unidades mais antigas, certo? São Paulo é uma delas. Nós estamos hoje aqui e vamos depois passar a palavra para um representante de um outro sindicato agregado ao Sinasef, faz parte do Sinasef, mas eles têm uma personalidade jurídica própria, que é o Sindicop, certo? E também como representante da Nacional, nós temos essa pessoa que está aqui conosco hoje, depois a Marli vai apresentar, certo? Para trazer informações não só sobre a Nacional, no nosso petitório, mas também sobre a greve nacional, como está a greve no sentido nacional. Então, sobre informes internos, basicamente esse. São Paulo, com paralisação decidida por várias áreas de 100%, algumas áreas que ainda estão muito divididas, e poucas áreas sim, em que a paralisação deve estar abaixo de 50%, né, até o final dessa semana. Salto, com um bom índice de paralisação, Caraguatatuba com um bom índice de paralisação, e reunião em São Roque e Cubatão, marcada ainda para essa semana, isso para fechar as unidades que possuem diretores do sindicato. As outras unidades não possuem diretor do sindicato. Então a gente vai estar passando nas unidades, certo? E verificando como nós podemos ajudar para que eles conheçam sobre a paralisação nacional, tá? E efetivamente fazer a exposição sobre o nosso território, com particular ênfase nas carreiras. Boa tarde a todos. Para dar continuidade aqui à ordem da Assembleia, nós temos, depois da fala do professor Marins, que posiciona a respeito do movimento dentro do Rio de São Paulo, nós vamos convidar, aproveitar a presença aqui do coordenador William, que é coordenador da Nacional, no primeiro momento, para dar informe do movimento da paralisação em nível nacional. Depois, na sequência, a gente volta a chamar o William para atender ao que foi deliberado na última Assembleia, que diz respeito aos esclarecimentos do projeto de lei de reestruturação da carreira. William, por favor, você pode dar informes então sobre a paralisação em nível nacional? Bom, primeiro, parabenizar vocês pela atividade, porque se tem dificuldade, tem que encarar a dificuldade de frente. Então, fazer a Assembleia aqui no meio do pátio, no mínimo, demonstra que é preciso um diálogo maior com os trabalhadores que ainda não entendem a importância dessa greve. Eu estou falando isso porque nós já começamos uma greve, hoje é o terceiro dia da greve, e a gente tem que ter um pouco de paciência com ela, mas já tivemos a paralisação em mais de 50 campos da nossa rede. São 300 campos hoje, alguns que funcionam só na fachada, só na propaganda do governo, mas nós já temos 50 instituições paralisadas. O Rio de Janeiro, na minha escola, por exemplo, retornou no dia de hoje, os dias de aula do ano letivo. Várias instituições estarão fazendo assembleias até o final dessa semana e no início da próxima, até quarta-feira que vem, certamente. As 6 instituições do Estado do Rio de Janeiro já terão decidido a deflagração ou não da greve. E com certeza a gente está trabalhando para que seja pelo sim da deflagração. Agora é importante que as pessoas entendam, e aí quem não está aqui, eu estou falando mais para quem não está aqui do que para quem está, do porquê dessa greve. A importância do que a gente está fazendo num momento conjuntural muito parecido com um governo anterior que a gente conhece bem e que a gente não acreditava que seria possível ele fazer tudo aquilo que ele fez com a rede federal de ensino dos servidores públicos e que no final de 8 anos é que a gente começou a fazer a luta que é contra o governo Fernando Henrique. Quando eu digo que é muito parecido, é porque muitos dos projetos que tinham se encerrado naquela década e que foram combatidos por nós, estão retornando no atual governo. E é bom que a gente entenda isso, porque não existe, no nosso entendimento, pelo menos no processo de debate que nós fizemos para a deflagração dessa greve,
não existe hoje outra possibilidade a não ser fazer um enfrentamento com o governo. Nas últimas audiências com o governo, tem ficado claro que não há nada para 2011, tem ficado claro que o governo não pretende apresentar nenhuma posição oficialmente, ele está num processo de enrolação, empurrando com a barriga literalmente as entidades. É bom que se diga que o último acordo que foi assinado terminou em julho de 2010, nós já estamos há mais de um ano tentando negociar com o governo, sem ter tido êxito com a nossa pauta de reivindicações. O governo Dilma assumiu em janeiro, de lá para cá já foram feitas várias tentativas de diálogo com esse governo, e infelizmente o que a gente tem tido a primeira reunião que ele fez conosco foi depois de uma passeata com mais de 15 mil pessoas em Brasília. De lá para cá ele vem se reunindo, marcando uma audiência após a outra, abriu mesas setoriais de negociação. Depois de mais de 4 meses de diálogo com as entidades, na última audiência que aconteceu no dia 20 de julho, ele chegou à seguinte conclusão: não há possibilidade de negociarmos a pauta geral dos servidores. Vamos estar negociando as pautas setoriais. Ou seja, passou 4 meses para dizer que não ia negociar naquela mesa que ele abriu de interlocução. Na última mesa que o Sinasef participou, nós recebemos mais notícias. E essas mais notícias, elas têm que ser traduzidas em resposta da categoria, porque vários elementos que estão pautados hoje, que nos atingem diretamente, vão ser mantidos e ampliados por esse governo. E aí, além das questões mais gerais que eu falei, você tem o PL do Congresso 549, que estabelece congelamento de utilização de recursos da União para serviços de servidores públicos, e aí está o nosso salário, está o contingenciamento de vagas para concurso, e uma série de outros elementos que dizem respeito à nossa rede, que é o enxugamento, todo mundo já sabe, que é de orçado em 3,5 milhões para a educação, e nós estamos dentro desse enxugamento. Você tem o PL, que trata da avaliação de desempenho para fins de emissionários, tramitando no Congresso. Quem entrou depois de 2004 poderia levantar o braço? Pois bem, vocês não têm aposentadoria integral e tem um PL que está tramitando no Congresso Nacional que trata da previdência complementar para atender à complementação da aposentadoria dos senhores e senhoras quando chegarem aos 35, 30 anos de serviço, dependendo da trajetória de cada um. Isso eu estou dizendo porque a greve de 2003 manteve a nossa previdência integral, quem já era servidor. Quem entrou depois não tem mais. Então tem uma série de projetos que estão tramitando no Congresso que atingem diretamente as nossas vidas. Pode parecer que não vão atingir agora, mas lá adiante, certamente isso vai estar no nosso dia a dia e a gente vai estar tomando pé com muita lentidão, que é comum entre nós, a gente acaba não percebendo o que está à nossa volta. E esses são motivos gerais da greve. Em relação aos institutos, não há contingenciamento de vagas para concurso dos institutos. A gente não entende se não há contingenciamento, porque houve uma redução drástica dos concursos, muitos cancelados inclusive, e a ampliação dos contratos temporários. Então há uma contradição clara do que o governo diz e daquilo que ele implementa. A questão do auxílio transporte, que a legislação